Antes de começar o episódio, eu quero falar com você que tem interesse em conhecer o mercado de leilões. Nossos amigos Paulo e Valdiane da Up Leilões estão dando uma mentoria incrível sobre leilões, certo? Se você tem interesse em se aprofundar nesse mercado, vai ter o link aqui embaixo do grupo da mentoria Virada de Chave. Aproveita, aprende sobre leilões, adquire já essa mentoria deles, tem presencial e tem online. E aproveita 2025 para entrar no mercado novo e conseguir aí ganhar ainda mais dinheiro nesse mercado que está crescendo bastante, certo? Vai estar tudo aqui na descrição. Isso, e lembrando que essa mentoria não é só para corretores de imóveis, tá? Para você que não é corretor, mas também tem interesse em conhecer mais sobre leilões, pode comprar essa mentoria. Oi, pessoal, aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. Hoje recebendo meu professor de incorporação imobiliária, Daniel Paiva. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui na nossa casa e compartilhando todos os seus conhecimentos com a gente, com o nosso público, com todo o mercado imobiliário. Boa noite, Débora. Boa noite, Eduardo. Tudo bom? Boa noite aí aos que estão acompanhando, né? Prazer estar aqui, divulgar, explicar, trabalhar ideias, né? Porque a gente que atua no mercado imobiliário precisa, né? E aí tem esses mecanismos de divulgação, esses mecanismos de crítica e de debate que favorece justamente vamos dizer assim, o desenvolvimento do mercado para isso. Eu acho importantíssimo a gente estar aqui discutindo esses assuntos, estar aqui trazendo esse formato, que é um formato que atinge massas de pessoas, né? Quem está interessado, quem busca informação, consegue acessar facilmente isso. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Podendo aí discutir, debater com vocês. E só na préviazinha que a gente estava conversando aqui, eu já fiquei super curioso com mas com espera aí que eu preciso pedir meu autógrafo no livro. Daniel, ele é o autor do livro sobre incorporação imobiliária, o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias. Vou pedir aqui meu autógrafo e depois a gente vai deixar aqui um link de onde você consegue adquirir esse livro. Por favor, professor. Um prazer. E a história desse livro é engraçado. Então, bacana desse livro, que ele surgiu num momento de tensão para todo mundo, né? Esse livro ele é o resultado da minha dissertação de mestrado, que foi defendido e apresentado, né, na faculdade em 2014. E ficou de 2014 até 2020 parado, engavetado, né? Porque assim, você vai, estuda, deixa preparar lá, mas você nunca dá seguimento. E vivemos a pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa, pensando assim, o que vai ser o meu futuro, né? O que eu vou fazer, né? E você começou a trabalhar, né? Todos nós começamos a trabalhar home office, era uma coisa nova, né? Então você começa a interagir mais, você tem, né? Acaba trazendo, né? Outras ideias, e aí de repente eu voltei a enamorar, né? O assunto, e dessa minha dissertação de mestrado, surgiu o convite de uma editora de trabalhar em cima dela, né? Trazer uma cara de livro, ou seja, em vez de ser aquela coisa meramente acadêmica, né? Transformar isso numa linguagem fácil, uma linguagem histórica do que aconteceu na legislação, até que chegar essa obra, né? E a editora Dialética acabou comprando essa ideia, né? E divulgando e publicando o livro, e desde então, né, vem publicando, está em várias plataformas na internet que você consegue acessar, né? Tem um livro físico, tem um livro digital, também você colocar na Amazon, colocar em qualquer, né, dá um Google na informação, aparece vários pontos de aquisição. Pronto, né? a gente vai deixar o link na descrição. Vou deixar o link aqui, e é um prazer, né, dedicar aqui a Débora, que foi minha aluna na pós. Que acordou às 5h30 para fazer o trabalho, isso é verdade. Ela me lembrou isso na aula. É verdade. Eu fiquei, olha, uma notinha boa, acordei 5h30. Não, gente, tô Fez a capa do trabalho. Eu fiz a capa durante a aula de sexta, eu confesso. Não, mas ninguém é perfeito, nenhum aluno é perfeito. Assinando aqui. Pós-graduação, inclusive, que eu gostaria de indicar para quem é do mercado imobiliário, pode ser arquiteto, advogado, engenheiro, corretor que tenha formação superior,
pós em Direito Imobiliário na Unifor. Unifor não está me pagando o patrocínio, mas eu vou Poderia, fazer. né? Poderia, mas eu vou fazer a propaganda, porque realmente vale muito a pena para quem trabalha na área. Devidamente Muito bom. autografado. Muito Deixa obrigada. aqui. Daniel, mas me conta, como você chegou onde você está, especialista em incorporação imobiliária? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu acho que você crescer num determinado ramo profissional, independente se é advocacia, se é corretagem, arquitetura, vem muito das influências que você recebe. E aí a influência que tive muito presencialmente foi da minha mãe. Minha mãe trabalhava num banco imobiliário, antigo Banco Terra, né? E eu me lembro que pequeno, né, criança, eu ia às vezes visitá-la no trabalho, ficava com ela à tarde de trabalho, e ela redigindo contratos, analisando loteamentos, os empreendimentos que na época eram lançados, e isso acaba despertando. E aí tempos depois, né, já saindo da fase do colégio, né, para qual vestibular eu vou prestar, né, e aí surgiu possibilidade de fazer direito, né, que eu me identifiquei logo de cara, e aí acaba tendo aquela formação que lhe puxa um pouco mais, né, e aí a minha formação muito voltada para o direito civil, que tinha um braço no direito imobiliário, até mesmo pela experiência que eu tive dentro de casa, né, e aí estudante, né, estagiário, de estagiário advogado, advogando em escritórios e imobiliários que tinham isso como carro-chefe, né? E aí você começa a se desenvolver. Mas especificamente na incorporação imobiliária, sempre me despertou isso, sempre me despertou nessa situação, porque acaba o ramo imobiliário tem um leque muito grande, locação, né? Compra e venda, loteamentos, incorporações de empreendimento, entre outras coisas. Mas o que acabava me chamando a atenção justamente era como desenvolver aquela ideia de vender na planta algo que ainda não estava construído. Então, como eu vou convencer uma pessoa a me dar o dinheiro hoje para algo que eu vou entregar daqui a 3, 4, 5 anos? Né? E me despertou isso. E aí, justamente, os estágios onde eu participei, os escritórios de onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e aí isso desde, vamos dizer, eu tenho 21 anos de formados, né? Então você acaba puxando muito dessas ferramentas, né? Dessas influências e buscando. E, logicamente, que é algo construído. Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu tinha uma dificuldade imensa de conseguir informações. E hoje eu ministro aula sobre isso, né, muito da forma de como eu gostaria de receber informação. Então, eu me vejo como aquele aluno de 20 anos atrás, que buscava fonte de informações, alguém que pudesse me ensinar, né, buscasse um professor que tratasse dessa matéria, que não é uma matéria que é divulgada ou tratada nos bancos da faculdade. Na graduação ou pós-graduação é difícil você ter uma disciplina, né, com essa informação, com essa gama de informações. E aí você vai montando, você vai naquela experiência do mercado, né? E aí, se você pegar 20 anos atrás, né, você teve o boom imobiliário. O boom imobiliário recente do Brasil começou em 2004 com toda a renovação da legislação. E essa renovação da legislação em 2004, que assim, o carro-chefe dela foi a Lei 10.931, que trouxe várias inovações para o mercado de compra e venda de imóveis na planta, né? Vem impulsionando e buscando, e o mercado discutindo, e você participando das rodas de estudo, dos eventos, das palestras, dos eventos para debater aquela legislação que há 20 anos atrás era algo inovador e que agora está sempre em evolução, né? Eu acho que acaba influenciando para você trabalhar nesse momento. Então, hoje, né, eu advogo na área imobiliária, né, sou assessor de algumas construtoras e loteadoras, né, dando assessoria jurídica na forma de regularizar o empreendimento, de regularizar os imóveis que vão receber, os terrenos que vão receber esses empreendimentos, né, palestro sobre o tema, sou professor universitário, essencialmente sobre esse tema, né, já fui professor da graduação, né, da formação de novos advogados, né, estudantes de direito. Hoje me dedico só à pós-graduação, também por causa do tempo, né? E aí vamos chegando a essa experiência que vai sendo sempre acumulativa. E, Daniel,
A lei de incorporação é algo até que me surpreendeu, porque recentemente eu soube que a lei é da década de 60. Isso, porque 1964, para ser preciso. Pronto, porque na minha cabeça, acredito que na cabeça de muitos, vem mais desse marco ali de 2004 para cá, então pra gente é como se a lei de incorporação viesse a partir de 2004. Como é que era essa lei antes, que deixava essas brechas para acontecer tudo que aconteceu na época, e o que é que foi que puxou para essa virada em 2004? O que a gente tem que observar? A lei de 1964, a lei 4.591, que é a lei de incorporações, ela tratava de 2 tópicos. Incorporações para aqueles empreendimentos em desenvolvimento e a parte de condomínio, né? Tratava a legislação de condomínio, era nessa lei que tratava do empreendimento já pronto, que vai tratar da convivência dessas pessoas ao receber o empreendimento pronto. Né? Uma pergunta, tratava do condomínio, da administração do condomínio ou da execução de obra por condomínio fechado? Tratava das 2 coisas, na verdade. Então, quando a gente fala em condomínio, né, eu tenho um condomínio de construção e eu tenho um condomínio edilício, que é o condomínio edificado, tá certo? Nós tínhamos essa legislação. Logicamente que em 2003 o Código Civil veio, né, derrogou parte dessa legislação que tratava de condomínio. Hoje, a parte de condomínio de convivência, né, o edilício, ele é tratado exclusivamente pelo Código Civil, né, e ficou só a lei de incorporação tratando do que estava por construir. Essa lei em 64 era bastante avançada, ela trazia ideias, né, de que eu teria que, caso executasse a obra com dinheiro de terceiros, eu teria que trazer um mínimo de segurança. Então as bases da lei, cerca de 80% dela, 70%, 80% dela, permanece a mesma forma, do mesmo jeito que foi idealizado em 64, que é uma legislação avançada, porém esses 20% eles foram atualizados para corrigir, né, a evolução que o mercado teve por novas ferramentas que induzissem esse tipo de empreendimento. Né? Então o que você tem e ouviu falar de 2004 para cá, na verdade foi a atualização dessa legislação de 64. Atualização em que sentido? Atualização de fazer uma blindagem melhor a ela, né, protegendo sempre o adquirente, que é a parte mais frágil da relação. E aí o que acontece? De 2004 para cá, tivemos várias alterações. A principal realmente aconteceu em 2004, que foi a criação, por exemplo, do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é um mecanismo que resguarda aquele empreendimento que está recebendo recursos dos próprios adquirentes, ou seja, o incorporador ele vai buscar no mercado, através dos interessados em adquirir as suas unidades, os recursos necessários para construir, fora a possibilidade de financiar junto ao banco. Então veio o patrimônio de afetação blindar isso, ao ponto que, mesmo que aquele empreendimento que esteja sendo tocado por uma incorporadora e essa incorporadora venha a entrar em falência, ou seja, ela quebrar, o empreendimento ele fica resguardado. Os adquirentes têm a possibilidade de tocar o empreendimento por si só, ou seja, eles darem continuidade, ainda que a incorporadora esteja afastada, eles vão contratar uma outra construtora para fazer isso, ou mesmo extinguir o empreendimento, vender o terreno com o esqueleto da obra que esteja, tá certo? E poder tentar ressarcir um pouco, né, o prejuízo que tiver. Né? Isso vai depender sempre em que estágio a obra estaria, né, quando da falência da empresa. E essa mudança de 2004, ela foi, assim, teve o carro-chefe, ela foi puxada por algo que aconteceu na década de 90. Na década de 90 tivemos aí a tão falada quebra da Encol. A Encol era uma incorporadora, né, em nível nacional, ou seja, reconhecida por ser uma grande construtora que, voltemos no tempo, na década de 90, não tinha programa governamental que incentivasse a construção civil, que incentivasse, né, a aquisição dos apartamentos na planta. Você não tinha isso. Era raro você ter bancos interessados naquele momento específico da economia brasileira. Estávamos saindo de um período de recessão, o Plano Real de 94, né, estávamos saindo disso, e não tinha um banco interessado que financiasse para o empreendimento, ou seja, financiamento específico para a habitação. Eu tinha outras formas de empréstimo, outra forma de financiamento, que as construtoras às vezes buscavam, não tinham tanta facilidade. Então você imagina, nesse cenário, eu tenho uma construtora de repercussão nacional, que ela tinha obras em todos os estados, né, do Brasil. Né? E aí o que acontece? Ela, quando começou o mercado a não ser tão favorável, ela começou a ter uma prática que o que a gente chama de pedalada. O que era pedalada? Ela retirava
valores que ela recebia por ocasião de um empreendimento e aplicava em outro. Então, aquele empreendimento, ele acaba, né, tendo os recursos desviados para ela fomentar um outro. Ao entregar esse outro, ela devolvia o que ela tinha separado e direcionado para um outro empreendimento. E ela fazendo com vários. Chegou um ponto que ela só ia lançando os empreendimentos só para poder captar esses valores e poder jogar em algum outro, né, empreendimento, algum outro setor, algum outro braço dessa incorporadora para poder dar seguimento. E aí teve a quebra dela. Né? A falência da Encol se diz que começou em 95, 96 e de fato aconteceu em 97, né, quando foi decretado. Em 97, quando ela foi decretada, tem um dado histórico, né, que ela deixou inacabados 710 canteiros de obra. Você imagina 710 prédios inacabados. Não unidades, canteiros de obra. Canteiros de obra, 710. Isso em 97. Sem apoio do governo, sem, vamos dizer assim, um sistema bancário que viabilizasse esse tipo de empreendimento, e ela sozinha teve essa oportunidade, e ela fazia, e ela conseguiu ter esse número de empreendimentos justamente fazendo a pedalada, retirando o dinheiro de um determinado canteiro, lançando em outro. Quando terminava o canteiro de obra, quando terminava aquela obra, entregava o prédio, que era o momento que ela ia receber os saldos dos devedores, né, as pessoas iam quitar, iam financiar o que for, né, ela pegava e devolvia esse dinheiro. Logicamente que, em algum ponto, isso ia quebrar. Sim, em algum era ponto, quase uma pirâmide. Uma pirâmide, né? Ia ter uma falha nesse subsídio e aí ia gerando os prejuízos, né? E a legislação que aconteceu, assim, a alteração que teve em 2004 foi criando mecanismos de atualização da lei 4.591, que é a lei de incorporações de 1964, né, de que não vou deixar mais as construtoras fazerem isso. Eu não vou mais deixar ter essa pedalada. Eu vou criar mecanismos, e um desses mecanismos foi o patrimônio de afetação, que ele cria uma blindagem, que não deixe ser arrecadado esse empreendimento, a contabilidade individualizada. Eu não posso utilizar o empreendimento para dar em garantia em operação que não seja para o próprio empreendimento, ou seja, eu não posso me utilizar de recursos financeiros, recursos bancários, né, de uma determinada obra para usar em outra, né? Então, isso acaba fazendo. Então, em 2004, com essa alteração, o mercado ele olhou com bons olhos essa alteração e nós tivemos, né, a evolução dele. Foi o chamado boom imobiliário recente, que perdurou até 2015. Então nós fomos de 2004 a 2015. Início de 2015 começamos a ter a crise. Essa crise, né, que assolou a economia brasileira, e essa crise de 2015, iniciada em 2015, né, começou o quê? A sujeitar o mercado a uma série de distratos. Aquelas pessoas que tinham todo o incentivo no boom imobiliário para poder adquirir a casa própria, com incentivo do governo, programas do governo Minha Casa Minha Vida, entre outras coisas, facilitava o acesso à aquisição da propriedade, né, a aquisição e o financiamento bancário para isso. A partir de 2015 ficou mais escasso. As pessoas não tinham mais recursos, nós tínhamos aí uma inflação já se apontando, não tão grave como na década de 80 e início dos anos 90, mas ainda assim nós tivemos uma crise econômica. Essa crise econômica fez com que aquelas pessoas que adquiriram os imóveis não tinham como sozinhas continuarem pagando, e começou a ter o quê? Começou a ter uma enxurrada de distratos. Essa enxurrada de distratos causou uma nova crise ao mercado. Essa nova crise no mercado levou o quê? A uma nova alteração da legislação, que veio a lei dos distratos. Ou seja, eu comecei a ter uma alteração na legislação daquela lei de 1964, que regulamentou a forma de distrato, dizendo quais são as multas aplicadas em caso de atraso de empreendimento, qual é a penalidade que a incorporadora está sujeita, estando sujeita a isso, e o adquirente buscar a rescisão, quais seriam os valores a serem descontados, ou seja, os percentuais a serem descontados. Tudo isso foi regulamentado. Para quê? Para minimizar, né, esse desgaste, minimizar mais essa crise. E aí, ultimamente, né, mais recente, 2023, 2022 para cá, né, tivemos aí uma nova evolução do mercado. O mercado está se reaquecendo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente debater esse assunto, porque crises e evolução, crises e o reaquecimento do mercado são cíclicos.
A gente observa isso na história. Em 64, nós tivemos um boom imobiliário que levou à regulamentação, né, dessa atividade da construção civil para imóveis na planta. Né? Isso perdurou a década de 60, 70, 80, começou a declinar, 90, por conta da crise econômica, caiu. E aí tivemos aí o caso da Encol, que é um fato histórico que atingiu o Brasil inteiro. Em 2000, no ano de 2000, tivemos uma alteração da legislação, tivemos reaquecimento, né, da economia. Em 2015 tivemos a crise econômica, decaiu a atividade do mercado. E aí, em 2022, né, pós-pandemia, começamos a observar no mercado, né, o reaquecimento. Então, são coisas cíclicas. Essa alteração, só uma dúvida que me surgiu aqui agora, eu lembro que no início dos anos 2000 o mercado ele se aqueceu por causa dessas mudanças e também o pessoal estava muito descrente no mercado na época. Eu lembro que meus pais compraram um apartamento financiado e eles não conseguiam nunca parar de pagar, porque quanto mais eles pagavam, mais virava aquela bola de neve, até que eles tiveram que devolver o apartamento, porque o apartamento já estava valendo, eles já estavam pagando, sei lá, 10 vezes mais do que realmente o apartamento valia e aquela parcela ia aumentando e aumentando. Isso entrou em alguma dessas alterações? Não. Na verdade, essa alteração da metodologia de financiamento foi a evolução do próprio mercado. A legislação não chegou a entrar, né, nesse aspecto. Houve um formato de financiamento bancário, principalmente para assim, imóveis populares, em que minha ferramenta de atualização daquela parcela foi diferente. Né? Por exemplo, na década de 90, 80, 90, a forma de financiamento, eu tinha sempre um saldo devedor que era atualizado, apesar de eu ter contratado de forma diferente. Então, eu concluía de pagar as minhas parcelas e quando eu ia ver, ainda tinha um resquício que era recalculado e eu tinha que pagar isso. Então, isso trazia uma bola de neve. O mercado agora inverteu, né? No início da década de 2000, houve uma inversão dessa metodologia, em de que eu tenho umas parcelas que, apesar de ter uma correção, mas é algo que eu consigo prever. Eu começo a pagar os juros primeiro, né, vou abatendo do principal, mas eu não tenho surpresa no final. Né? É como se fosse uma coisa decrescente. Né? Mas mesmo assim, isso não entrou especificamente na legislação que trata de incorporação. Foi apenas um reflexo das alterações que ocorreram. É um reflexo de mercado. Né? Eu estou com uma pergunta aqui, que abre caixinhas de pergunta, e tem uma pergunta aqui que eu acho que é básica até para quem trabalha assim no mercado. Qual é a diferença de um empreendimento incorporado para um em condomínio fechado? Regime de condomínio fechado. Pronto. É uma pergunta que sempre se repete. Né? Se eu for levar ao pé da letra a lei, todo e qualquer empreendimento em que eu faça promessa de venda de algo futuro, mas que eu já recebo os valores antecipados, eles obrigatoriamente devem ser incorporados. A lei de incorporação, ela abre uma exceção. Qual é a exceção? De que pessoas reunidas por um determinado fator pessoal ou familiar, ou seja, aquele grupo já está definido, eles resolvem construir para si, algo. Imagine uma família com 10 membros, né? 10 pessoas, 10 subnúcleos daquela família. Eles resolvem assim, vamos montar um prédio para a família, vamos montar uma vila para a família. E eles vão contratar alguém para executar a obra, vão contratar um projeto, vão contratar uma empreiteira para realizar o projeto e entregar para eles. Então, quando eles contratam para eles, não existe um intuito de lucro, né? Não necessitaria de incorporação imobiliária. Por quê? Porque não existe a lucratividade, não existe a atividade empresarial de ofertar ao mercado futuras unidades para receber, né, dinheiro e construir. Então, não havendo isso, eu não precisava incorporar. É uma exceção à lei. No condomínio fechado, quando ele está pronto, ele é distribuído como aos proprietários? Ou eles é incorporado nesse momento? Não é? Como que acontece quando ele fica pronto? Partindo da ideia de que, tendo dinheiro de terceiros para entrega futura, eu tenho que ter a incorporação registrada. Então, previamente, o idealizador desse condomínio, né, ele deve apresentar ao cartório,
né, o projeto aprovado, com alvará, documentação técnica, documentação jurídica, o cartório dá publicidade a isso, aí ele está apto a comercializar. O que ele vai fazer? Ele vai noticiar o mercado que está fazendo, que está reunindo esse grupo. Uma vez o grupo formado, ele vai fazer uma assembleia geral de instituição desse condomínio de construção. Que é o quê? Ele dá a ideia de quem são os adquirentes interessados que vão formar, né, essa massa que vai pagar a construção. Então, dentro desse aspecto, ele constitui um condomínio, esse condomínio com um CNPJ, vai abrir uma conta bancária específica desse condomínio, e essas pessoas reunidas agora, né, um grupo condominial, né, vai começar dentro do orçamento, dentro da estimativa do orçamento, a fazer os aportes mensais, quinzenais, aí vai depender do critério. Eles vão pagando, e aquele que originalmente aparecia como incorporador, né, ele vai ser agora o gestor da obra. Entendi. Vai existir um condomínio que vai ser como se fosse o dono da obra, o responsável por receber o dinheiro e pagar, e aquele incorporador inicial que fez isso, ele vai ser o gestor dessa obra. Ele vai receber as ordens do condomínio, dos interesses dos adquirentes, para realizar aquela obra a preço de custo. Em um dado momento, o terreno ele vai ser fracionado. O que é fracionado? Cada adquirente desse, denominado condômino, né, vai ter uma fração ideal da matrícula do imóvel. Ele vai ter um percentual. Vamos dizer assim, uma forma mais objetiva de explicar. Imagine que se eu tenho 20 condôminos que vão construir 20 unidades dentro do empreendimento, ou seja, um prédio com 20 apartamentos, né? O terreno vai ser dividido por 20. Então, cada adquirente desse vai ter um 20avos. Então, em um dado momento, haverá transferência da fração do terreno para ele, ele vai ter um 20avos do terreno, registrado no nome dele na matrícula, e quando terminar a obra, for averbada a obra, vai ter a atribuição da unidade pronta àquela fração que ele tinha. Então, eu vou pegar a matrícula com 20 proprietários, né, vou registrar, vou averbar a obra e vou registrar o condomínio finalizado, condomínio edilício. Nesse registro da convenção do condomínio edilício, eu vou ter uma parte nessa convenção chamada atribuição de unidades, onde eu faço a interligação daquela unidade pronta e acabada à fração que anteriormente ele tinha do terreno. Aí vai estar registrado o meu nome, que além da fração do terreno, eu tenho aquela unidade pronta e acabada, já com tudo constituído, né? Inclusive com o registro da convenção de condomínio, que vai reger agora a vida deles pós-obra. Né? Jóia. E eu tô aqui com outra pergunta, mas essa é minha. Eu vou botar aqui do jeito que eu... Como as normas urbanísticas e ambientais podem influenciar a incorporação? Por exemplo, município. Existe alguma legislação municipal que possa afetar na incorporação de um prédio, de um condomínio de casas? E isso existe? Existe. Em que sentido? A lei de incorporação, ela vem dizendo o seguinte: estando regular o seu projeto, você executa e a incorporação serve para viabilizar a captação desses recursos. Mas antes de eu levar ao registro, eu tenho que aprovar esse projeto vamos assim, nos órgãos municipais e ambientais. O que acontece? Eu tenho que ver, por exemplo, aonde eu vou construir comportaria um prédio de tantos andares? Nós temos aí o cone aéreo, nós temos aí, né, a cidade mais alta e a cidade mais baixa, né? Por exemplo, o ponto mais alto de Fortaleza é Dionísio Torres. Um dos pontos mais baixos nós temos é Beira-Mar. Então, os prédios da Beira-Mar têm a tendência de serem mais altos do que os do Dionísio Torres, porque eu tenho esse fator limitador, né, de altitude, né, da verticalização desse prédio. Então, é um fator urbanístico que interfere. Outro fator urbanístico que interfere, né, o zoneamento aonde eu vou construir, né? Eu tenho capacidade de fazer um condomínio comercial, um condomínio residencial? Qual é a característica daquela situação? Ambiental, por exemplo, eu vou fazer um empreendimento perto do Parque do Cocó. Eu tenho um zoneamento ambiental em relação a isso. Então tem área que eu posso construir, tem área que eu não posso construir. Existe um empreendimento, até que eu estou acompanhando, em que 1/4 da área dele, né, existe o reconhecimento de uma área ambiental, uma APA. Tá?
O município, ao analisar o projeto, entendeu o seguinte: essa APA já está consolidada no ambiente urbanístico que nós estamos vivendo. Então, não tem problema nenhum você construir próximo a ele ou dentro do empreendimento. Não tem problema em relação a isso. Porém, é uma área que você não vai poder construir em cima. Você vai ter que fazer alguma ambientação ao redor, integrando ao condomínio, né, que aqueles condomínios, aqueles adquirentes, possam usufruir dessa área verde, contanto que não atrapalhe a construção. Então, foi aprovado o projeto nesse sentido, a integração dessa área com uma certa preservação ambiental dentro de um condomínio a ser construído e que esse condomínio tenha a responsabilidade de manter, né, revitalizada essa área, usufruindo, contanto que eu não faça uma construção edificada, né, não tenha uma edificação em cima dela, mas o entorno dela ter apenas vamos dizer assim, as benfeitorias para servir, por exemplo, uma questão mais urbanística, mais cultural para aquelas pessoas e tendo dessas pessoas o dever de preservar essa área, né? Então, tem que ter essa integração, acaba havendo essa integração, né? Nesse caso, por exemplo, tem uma lagoazinha ali, uma nascente no terreno e autorizado, tudo bem. Aquela área, ela vai ser de utilidade apenas dos condôminos ou o condomínio ele tem que liberar para a população? Depende do formato que esteja. Se for, por exemplo, um riacho, algo que esteja integrado naquele ambiente urbanizado, né, ele não pode atrapalhar o córrego, né, mas ele pode ser integrado ao próprio empreendimento. Aí a prefeitura e os seus órgãos ambientais vão analisar a integração dessa área, né, ao próprio empreendimento. Se não tem como representar, não tem como fazer vamos dizer assim, a interligação dessas áreas, ela vai ser separada, vai ser desmembrada da área do terreno, né? O condomínio vai ficar em separado, murado, e aquela área vai ficar fora da situação. A mesma coisa acontece, por exemplo, como existe, né, dentro do plano diretor, uma malha viária a ser expandida. Então, tem que desmembrar do terreno, o empreendimento ele não pode absorver isso, porque vai atrapalhar futuramente, né, a expansão, né, dessa malha viária, e aí acaba separando. Mas assim, são questões que no próprio projeto, inicialmente, antes de ser lançado, devem ser levadas em consideração, né? E falando em projeto, eu sei que muitas pessoas têm dúvida, assim como eu, quando comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu tinha dúvida. O incorporador, ele não é exatamente o construtor, né? Existem várias partes envolvidas na incorporação imobiliária. Daniel, explica pra gente quais são as partes envolvidas, quem é o incorporador, quem pode ser um incorporador, que não necessariamente é o construtor. Explica pra gente, bem bonitinho, o papel do incorporador, isso. Para explicar o papel do incorporador, a gente tem que ter ideia de quem são as pessoas que vão estar envolvidas, né? Eu tenho o proprietário do terreno, eu tenho o construtor, eu tenho o incorporador. Esses três primeiros personagens, historicamente no Ceará, normalmente estão reunidos na mesma pessoa. Uma construtora, ela, além de adquirir o terreno, ser proprietário do terreno, ela vai ser a figura do incorporador, ou seja, aquela que vai idealizar o projeto e vai comercializar, mas também ela vai ser a construtora. Mas são papéis distintos, que eu posso ocupar perfeitamente com três pessoas distintas, né? O proprietário é uma pessoa, né? O incorporador é outro que fez o projeto e fez uma parceria com esse proprietário do terreno, que contrata um executor, que vai ser a empreiteira contratada, a construtora. E fora esses três, eu ainda vou ter o próprio adquirente, o corretor de imóveis que vai ofertar ao mercado, vai fazer a intermediação disso. Eu vou ter a comissão de representantes dos adquirentes. Olha quantas pessoas eu tenho envolvidas no empreendimento específico, né? Então, qualidade de pessoas são figuras que vão ter importantes. E esse incorporador é a figura central porque ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai fazer a interligação entre todas essas pessoas. É a pessoa, é o cara que vai idealizar o projeto, vai buscar os profissionais para poder materializar esse projeto, né? Uma vez aprovado esse projeto, ele vai ofertar isso ao mercado, ou seja, ele vai buscar o lucro ofertando isso ao mercado, arregimentando pessoas interessadas, recebendo delas para, além de construir, lucrar com isso. Então, a figura central do incorporador é aquele que, idealizando o projeto, é o que vai lucrar com a venda dele, né? Então, assim, por exemplo, um arquiteto, um corretor de imóveis, ele idealiza um projeto,
ele chega para um... Bom, tô colocando uma situação hipotética. Sim. Ele chega para um amigo que tem um terreno, para um outro amigo que tem uma construtora, e ele tem a idealização, ele pega um arquiteto e ali juntos eles fazem o papel do incorporador, só o corretor ele faz o papel do incorporador. Pode fazer. Só uma situação hipotética. Pode. Eu posso ter incorporador dos mais segmentos, inclusive incorporador pessoa física. Eu sou um corretor, eu tenho bastante experiência no mercado, eu conheço um arquiteto, eu conheço um dono de um terreno, que o terreno ainda está para ser desenvolvido, né? Eu tenho um empreiteiro que é amigo, que eu conheço, e eu vou interligar essas pessoas. O que é que eu vou fazer? Né? Idealizando o que eu quero construir, eu vou buscar quem seriam os profissionais que viabilizariam isso, e eu vou buscar no mercado quem está interessado em adquirir isso. Então eu conheço vários corretores que exercem esse papel de incorporador, né? Apesar de não ser construtor, apesar de não ser proprietário, apesar de não ser dono do terreno, mas ele acaba aproximando todas essas pessoas, profissionais e interessados, né, em busca de um bem comum, que é construir um empreendimento de forma coletiva, arregimentando aqueles interessados, buscando deles, né, os valores necessários para construir e ainda assim lucrar com essa atividade. E aí, na hora do registro da incorporação, todos entram juntos com como que é feito? É na hora que vai registrar? A parte de documentação, que é a parte prévia do registro de incorporação, pelo menos 2 pessoas, né, 2 a 3 pessoas vão aparecer nesse registro. Primeiro, o proprietário do terreno, obrigatoriamente ele tem que estar lá. Eu tenho que apontar e dizer quem é o incorporador responsável. Então, que pode ser pessoa física. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, empresário ou não, tá certo? E eu vou ter que apontar quem é o responsável técnico pela construção, quem seria o construtor. Então são 3 pessoas que obrigatoriamente vão aparecer no registro de incorporação. Por quê? Para cada uma delas vai ter que ser apresentada uma documentação. Se o proprietário é uma pessoa diferente do incorporador, diferente do construtor, eu tenho que ter a documentação dele. Se o incorporador for pessoa diferente do proprietário e do construtor, eu tenho que ter a documentação dele como incorporador. E se for o construtor, pessoa diferente do proprietário e do incorporador, anteriormente, que eu tinha dito, né, eu tenho que apresentar a documentação dele, que é o acervo técnico que vai legitimá-lo a construir. Eu vou, inclusive, emitir uma declaração para ser levada a registro na incorporação, dizendo que eu, com meu conhecimento técnico, com minha habilitação profissional, estou qualificado para executar a obra junto uma anotação de responsabilidade técnica, um RT, né, dizendo justamente isso. O executor da obra, o engenheiro fulano de tal, está aqui a capacidade técnica para ele poder executar. Então, de todos esses, os que vão aparecer obrigatoriamente inicial é proprietário, incorporador, construtor. Quem é que pode aparecer mais na matrícula? Formada a comissão de adquirentes, ela deve ser informada e averbada na matrícula. Pela legislação, o incorporador teria até 6 meses após o registro da incorporação para apresentar quem falaria como representantes dos adquirentes. É obrigatório isso, desde a mudança que teve em 2022. Então eu tenho que colocar para que isso? Porque se tiver alguma crise naquele empreendimento, os adquirentes, né, buscarem quem os representa. Né? Tem a comissão formada por 3 adquirentes que vão representar todos os outros. Normalmente são eleitos em uma assembleia para isso. Eu gosto de dizer que o incorporador ele é o dono do negócio. E aí ele vai correr atrás de fazer o negócio acontecer e contratar quem precisa. Exatamente. Né? E aí juntos abre a SPE. Não necessariamente a SPE. Eu posso ter as pessoas todas reunidas, vamos dizer assim, proprietário, construtor, incorporador, todos reunidos numa SPE. E o que é uma SPE? Sociedade de propósito específico. É uma empresa que foi criada para fomentar aquele empreendimento e realizá-lo, tá certo? Mas eu posso ter eles fora. Eu posso ter uma SPE só do incorporador e dos sócios dele. O proprietário fica de fora. Vai ter a reserva do que ele vai receber futuramente em permuta. O construtor fica fora. Então eu tenho um leque muito grande de formas de trabalhar isso. Eu posso ter um incorporador que ele não tenha dinheiro nenhum, ele não tem capital próprio para construir. Zero. Mas eu tenho um formato de construir
captando esses recursos de todos os outros. Eu vou chegar para um arquiteto, eu quero que você desenvolva um projeto desse terreno. Não vou lhe pagar em dinheiro, eu vou lhe pagar em sucesso. Qual é o sucesso? Se eu conseguir comercializar, você tem o direito de participação de tantos % nas vendas. Ou eu transfiro 1 ou 2 unidades equivalente ao que você, né, receberia se estivesse cobrando por esse projeto. Eu chego para o proprietário, e isso é mais comum que acontece, proprietário, eu não vou pagar pelo seu terreno, eu não tenho dinheiro para pagar pelo seu terreno. Eu vou pagar em futuras unidades, vou permutar o seu terreno. E eu vou permutar dizendo que você vai receber 20% das unidades construídas. Faço a reserva para ele e vou buscar quem vá pagar por essas 20 unidades, que são os próprios adquirentes. Então, existe um formato de construção, né, desse jeito. Aí eu chego para o construtor, já com o projeto aprovado e parceria feita com o terrenista, e digo o seguinte: construtor, você vai executar a obra, você vai receber 10%, né, dos valores necessários para fazer a gestão dessa obra. Que quem vai pagar? O condomínio que eu formar com as pessoas interessadas. E aí vem a obra por administração, ou chamado de condomínio fechado, né? Então tem um N formatos que eu não necessariamente preciso ter capital para fomentar o empreendimento agindo como incorporador e ainda assim lucrar com isso. Logicamente que o meu lucro vai ser um pouco menor, porque eu estou dividindo a fatia do bolo para que todo mundo participe e todo mundo saia ganhando. Mas executa. E o incorporador, ele precisa ter capital comprovado para poder incorporar uma obra? Não, né? Não necessariamente. Não é um dos pré-requisitos. Antigamente tinha a questão de você apresentar um atestado do banco, né, atestado de idoneidade financeira, que o banco só atrelava que você era um cliente que tinha conta no banco e não tinha nada que desabonasse. Então, isso, por si só, não era garantia financeira, né? A gente vai ter que ir caminhando para o final, porque infelizmente o tempo passa rápido. Mas antes, obviamente, a gente esqueceu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa. Toda a vida a gente esquece. A gente está na campanha de bater 500 inscritos esse ano ainda, então, por favor, ajuda a gente, se inscreve aí, deixa o like também, comenta aí o que é que tá achando do episódio. Eu acho que todos os nossos seguidores do Instagram deveriam se inscrever também no nosso canal do YouTube. Eu queria fazer uma última pergunta, até porque eu vou aproveitar e fazer o jabá, Construtora São Vicente, que eu tenho minha construtora com os meus sócios. Então você que tem terreno, que quiser construir, quiser fazer aquisição e construção, quiser permutar, se você for investidor, entre em contato com a gente, ou se você quiser reformar também seu apartamento, entre em contato com a gente, que a gente troca uma ideia depois. Eu queria entender qual é o mínimo, digamos assim, que seja obrigado a incorporar, qual o mínimo de obra. Assim, uma casa, se eu fizer 2 casas, 3 casas, se for tudo no mesmo terreno, se forem terrenos, uma quadra inteira fatiada, o que seria o mínimo para eu incorporar? Se eu construir uma casa só, eu não preciso fazer o RI. Não precisa. Mas se eu fizer uma quadra inteira de casas soltas, por exemplo? Hoje eu tenho uma possibilidade de fazer, não é uma obrigatoriedade, né? Só para você entender, eu não tenho um mínimo, eu não tenho um máximo, né? Eu já fiz incorporação com 4 casas, né? Já fiz incorporação com 700 casas, né? Então não existe um mínimo, não existe um máximo. Existe a intenção dessa parte. Se eu quero ter uma economia, não seria uma economia, né? A gente chama de, eu queria reproduzir a minha metodologia de construção, né, para várias unidades, eu me utilizo de incorporação que vai me facilitar. Se eu quiser construir cada casa de forma convencional, uma a uma, qual é a forma convencional que a gente está falando? Eu vou construir uma, vendo, aí depois eu vou construir a segunda, vendo essas casas todas isoladas, tá certo? Aí eu não precisaria de incorporação. Então, venda de casa solta, construídas individualmente, não existe necessidade ou obrigatoriedade de incorporar. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Em 2022, nós tivemos uma alteração na legislação que a gente chama de incorporação de casas isoladas ou de casas soltas, onde eu posso incorporar para ter economia, né, de projeto, é o mesmo projeto para elas, então eu tenho economia de escala para elas. Eu posso obter financiamento bancário para todas essas que vão construir e eu me aproveito de, por exemplo, um loteamento já consolidado, eu adquiro 50 lotes, esses lotes vão estar em quadras diferentes, eles não precisam estar reunidos no mesmo ambiente. Era outra pergunta que eu ia fazer. Eu não preciso estar dentro de um condomínio para incorporar. Dessa mudança que teve em 2022, deixou muito claro isso. Então eu posso incorporar
casas isoladas, tendo economia de escala, porque eu vou pegar um mesmo projeto e vou reproduzir. E eu digo para cada uma dessas matrículas, né, dentro do registro da incorporação, na matrícula mãe daquele loteamento, de que esse projeto vai ser repetido, eu vou construir no futuro tantos, e aí, para que eu vou fazer isso? Eu vou construir 50 de uma vez? Eu não preciso construir 50 de uma vez. Mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, de obter um financiamento bancário ainda na planta. Se você for construir casa individual da forma tradicional, eu primeiro tenho que construir, depois de construída que eu vou buscar um financiamento final para aquele interessado. Essa não, eu posso ter, né, justamente o apoio à produção, um financiamento bancário para isso, porque eu vou estar reproduzindo em escala o meu projeto para aquelas 20, 30, 50 casas isoladas, né, eu tenho a documentação técnica e jurídica para isso, oferta ao banco, o banco vai me financiar a produção. E eu consigo ter, dentro dessa economia de escala, uma antecipação dos valores necessários a construir. E não esperar só que o adquirente chegue lá, termine de pagar e termine de construir para poder financiar. Né? Então, o interessante é isso. Eu tenho um leque muito grande na legislação que eu possa fazer isso. Eu tenho um condomínio de lotes que eu posso fazer incorporação. Eu tenho um condomínio de casas soltas, ou melhor, condomínio de casas. Eu tenho incorporação de casas soltas, eu tenho de prédio. Eu tenho uma série de situações que eu posso aplicar, esquecendo um pouco da burocracia, que não é uma burocracia propriamente dita, é um mínimo de documentação para trazer legitimidade, segurança para aquelas pessoas que estão pagando hoje algo que só vão receber no futuro. Então, a legislação não dá essa possibilidade. O construtor que sabe trabalhar com essa regra embaixo do braço e buscar, ele vai ter sucesso, porque antes de ser algo dificultoso para o incorporador, na verdade, abre portas para ele que ele vai ter uma facilidade de venda, de crédito, para poder ir trabalhar e crescer no mercado. E usa até como propaganda, né? Juridicamente perfeito. Exatamente. É um selo que dá uma credibilidade àquele construtor. De que ele está preocupado não só de comprar o tijolo e levantar a parede. Ele está preocupado que, uma vez terminado isso, aquele empreendimento vai estar juridicamente viável ele regularizar e entregar. Então, ele não vai entregar só as chaves físicas. Ele vai entregar o quê? O empreendimento já pronto, o nome daquela pessoa. Então, isso traz uma satisfação, traz uma segurança para a pessoa. E é um marketing muito bom. É um marketing muito bom. As pessoas, durante muitos anos, se não décadas, ficaram traumatizadas com o que aconteceu com a Encol na década de 90. Até hoje. Até hoje. Foi tão, assim, o estrago foi tão grande, que houve toda uma comoção nacional para a mudança da legislação. Então as pessoas vão falar em compra de imóvel na planta, elas ficam com medo. Qual é a segurança disso? Né? Eu tenho que buscar, né, dentro do que eu quero, aquele empreendimento que me traz maior segurança. E aí eu vou me sentir tranquilo em relação a isso. Eu acho engraçado, e aí, um pouco para desmistificar isso, alguns anos atrás, eu estava fazendo uma visita a um cliente, a uma consultora cliente, e quando eu estava passando no corredor, eu vi o diretor, um dos diretores, dono da consultora, conversando com um cliente, ele fechando o negócio, eles apertando a mão, e eu, no exato momento que eu passei, né, eu ouvi o cliente falando para ele: olha, eu estou satisfeito de estar comprando, assinando esse contrato com você, eu fiz uma pesquisa aqui, né, na região, que eu queria comprar nessa região que me agrada, e você foi a única construtora que eu fui lá, no stand de venda, pedi a cópia da documentação, tinha a matrícula lá, eu dei uma olhada na matrícula, vi que tinha registro de incorporação e, mais importante, tinha patrimônio de afetação. Então eu só comprei com você porque eu tinha um patrimônio de afetação. E ele apertou a mão da pessoa, agradeceu, se despediu. E eu passei. Quando eu passei, daqui a pouco eu vejo ele correndo atrás para falar comigo. Você ouviu, Daniel, o que ele falou? Eu assim, ouvi. Tá. O que é patrimônio de afetação? E por que a gente tem? Aí ele olhou assim, me surpreendia a pergunta. Né? Aí assim, você não lembra por que a gente colocou patrimônio de afetação? Ele disse, não lembro. Aí, deixa eu explicar. Patrimônio de afetação é aquela blindagem, se a empresa estiver mal, não vai afetar o empreendimento. Ah, tá. Mas só isso. Não, aquela também tem que ter contabilidade, dar uma credibilidade para a pessoa. Assim, ah, tá. Mas só isso. Não, patrimônio de afetação, estando sua obra regular e registrada, o teu, vamos dizer assim, o teu dever tributário de pagar o imposto pela venda sai de 6,5%
cai para 4%. Então você tem um benefício tributário ao estar registrado a incorporação e feito patrimônio de afetação. Aí diz, pronto, foi por isso que eu fiz. Então, é uma coisa engraçada que inconscientemente ele está ofertando uma segurança ao adquirente. O adquirente às vezes faz por conta disso, porque ele ouviu dizer que é bom, mas como atividade, como empresário, buscando também a lucratividade, ele soube que, tendo essa segurança ofertada ao adquirente, ele também se beneficia. Como? Com a questão de uma compensação tributária. Ele entra no RET, Regime Especial Tributário para Incorporações, que deixa de pagar 6,5%, vai pagar 4%. E 2,5% no VGV aí de 40, 50 milhões, meu amigo. É muito dinheiro. E se for Minha Casa Minha Vida, cai para 1%. Ah, é? Olha aí, eu não sabia. A gente diz muito aqui o seguinte, aqui no podcast nós representamos quem está nos assistindo. Então tem muita coisa que a gente pergunta, que a gente conversa, que a gente sabe. Mas tem algumas coisas... Mas tem muita coisa que a gente não sabe também. Muitas coisas que a gente conversou hoje eu não sabia. E vai descobrindo. Aqui, Minha Casa Minha Vida cai para 1%, que a incorporação ela pode ser feita em lotes separados, que para mim tinha que ser tudo junto, isso daí eu não sabia. Então, são coisas que a maioria das construtoras não conhece. Então, nosso papel é divulgar isso. Então, em vez de ser cobrança, eu tenho que ir atrás da construtora, tem que incorporar, em vez de ser um ônus para ela, pode ser um viés para dar lucro. Um viés que tem um marketing, então, meu empreendimento é juridicamente perfeito, né? Então, o apelo comercial favorece. Eu tenho a questão do benefício tributário em estar regular, em ter incorporação registrada com patrimônio de afetação. Eu digo mais. Você quer ver um aspecto contratual que favorece o incorporador, que ele tem um registro de incorporação prévia e o patrimônio de afetação? Numa discussão de rescisão de contrato, a multa de rescisão, quando o adquirente pede para rescindir sem motivo, eu desisti, né, não quero mais. Se você tiver patrimônio de afetação, né, averbado junto com o registro de incorporação, a tua multa de retenção passa de 25% para 50% do que foi pago. Então você pode reter até 50% do que você recebeu, caso for o adquirente que der causa à rescisão, né? Logicamente é uma possibilidade também. Então, até a segurança contratual melhora com isso. Então estamos divulgando a possibilidade, a necessidade de incorporação, porque é uma ferramenta de mercado que aqueles que sabem bem utilizar conseguem lucrar com isso e ter segurança. Então, favorece o marketing, favorece a questão tributária, favorece até a questão contratual. Muito bom. Professor, infelizmente a gente vai ter que se despedir agora. Eu agradeço muito aqui o convite, fiquei muito satisfeito, eu acho que assim, fluiu a nossa conversa, é uma conversa fluida, é uma conversa que é o que eu vivencio o dia a dia. Então, para mim é fácil falar. E vocês conseguiram fazer as perguntas certas, representando justamente aqueles que estão assistindo, né? Eu acho importante isso. E eu fico muito satisfeito. Assim, eu gosto muito de conversar sobre, né? E mais ainda nesse ambiente tranquilo, esse ambiente assim que favorece a conversa. Esse ambiente que instiga a gente a conversar, né? Se fosse isso, a gente ia até meia-noite. Se não fosse o Pedro ali... Se não fosse... Pedro marcando o horário. Muito obrigada por ter nos dado a honra de participar do nosso programa e de ajudar, né, levar conhecimento a todo mundo, até os curiosos, sobre o mercado imobiliário. Quer falar alguma coisa? Porque eu sempre pergunto, porque geralmente eu encerro, aí ele diz, não deixou nem eu falar. Vai, não, amor, às vezes não deixa nem o convidado se despedir. O Eduardo ficou curioso, eu senti isso. Sim. Eu senti assim que é algo que mexe no dia a dia dele. Mas então, aí assim, ele vai ter que... As curiosidades começaram a pipocar. Ele vai ter que contratar uma consultoria. Aí tem que contratar uma consultoria. Ou você vai terminar o curso e ensinar ele. Verdade. Verdade. Eu dei print Ela me dos manda slides. Eu mando pra ele, Eu tô quase pra fazer direito, rapaz. Tanto que eu tô gostando das coisas que ela manda pra mim. Mas o curso tem corretor, eu tive aluno, corretor, arquiteto, engenheiro, dono de construtora. Eu tive dois alunos que me chamaram a atenção. Um era dono de construtora, e eu ia falando e ele olhava para mim assustado e queria tudo resolver. E o outro foi um dono de cartório.
o titular de um cartório de registro de imóveis foi ser aluno. E eu, quando comecei a falar essas coisas, ele ficou assim, eu tenho que cobrar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que puxar esse plano. Então, você acaba lidando com uma gama de pessoas. Então, não seja só porque eu faço direito, né? Você, como corretor, como você, como custor, você está apto a fazer. Sim. Faça após que você tem uma rede de relacionamento muito boa. E lá tem tudo, tipo, eu já tive aluno procurador do Estado, procurador do município, de cartório, da Cefim, da Cefaz. Você tem uma gama muito boa. A Débora está gostando muito. Que bom. Eu vou só fazer um encerramento. Esse foi mais um episódio do Pode Entrar e volte sempre que a casa é sua.